dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Qualquer hora que você esteja assistindo, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal, para que a gente possa continuar contribuindo aí com vídeos de qualidade que contribua com o aumento aí da sua intelectualidade aí e vamos disseminar um pouco da cultura aqui no nosso país, está tão necessitado disso. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você puder nos seus grupos de WhatsApp aí, com seus amigos, se você achou interessante, ok? Obrigadão. E hoje nós seguimos a nossa meta de falar um pouco do século XX. Nós vamos agora passar a falar sobre a crise de 29. Nós já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial e logo na sequência, e talvez devido a ela, vem a crise de 29, ok? E a crise de 29 foi uma crise de superprodução. Pela primeira vez na história, o capitalismo viu que ele podia substituir mão de obra, podia substituir pessoas, só que ele não pode substituir as pessoas que compram. Não tem como você substituir pessoas. Não adianta você produzir um monte de coisa, você não precisar de empregado e pagar baixos salários. Porque não se pode botar dinheiro na mão de pobre. Você vai vender para quem? É verdade. Ok? Então nós vamos falar sobre essa crise que talvez ela foi a mais longa crise econômica e afetou o mundo entre 1929 a 1934. Mas na realidade os efeitos delas vão passar mesmo, vai sanar depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela foi a mais longa e profunda recessão econômica da humanidade até hoje. Tá? Ela foi anunciada desde 1928, mas ela só sofreu a sua queda generalizada em agosto de 1929. Como nós tratamos já no vídeo anterior aí sobre a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou no conflito no ano de 1917, tá? Visando recuperar os investimentos que ele tinha na Inglaterra e França principalmente. Foram muitos investimentos, os bancos investiram nesses países, colaboraram, já tinha uma história de colaboracionismo com esses países e até o momento de 1917 a balança da guerra tendia para o lado das potências centrais, para o lado dos países que estavam aliados à Alemanha. Então havia um risco muito grande de que os banqueiros dos Estados Unidos não recebessem o investimento aplicado lá. Tá? Então houve uma pressão muito grande dessa parte da população para que os Estados Unidos se envolvessem na guerra. No começo eles não queriam, não tinha nada a ver com eles e tal, eles estavam vendendo muitas armas, o seu poderio econômico, industrial cresceu muito, porque estava vendendo muitas coisas para esses países que estavam em beligerância, então vendiam muita coisa, exportavam muita coisa, e a partir desse momento os Estados Unidos começou a fortalecer a sua economia. Tanto é que depois que termina a guerra, com os países europeus lá envolvidos em conflitos em frangalhos, os Estados Unidos ascende como a maior potência mundial. A maior potência mundial, a partir daquele momento, se tornou os Estados Unidos. Anteriormente era a Inglaterra. Tá? Então a gente pode dizer isso categoricamente, que é a Primeira Guerra Mundial que conduziu os Estados Unidos a primeiro lugar como potência econômica mundial. Ok? E mesmo depois que a guerra terminou, os Estados Unidos continuam investindo na Europa, mas já dessa vez buscando a reconstrução dos países que estavam arrasados. Tá? Então ele fez um programa de reconstrução da Europa, novamente emprestando dinheiro, novamente exportando muita coisa, e as fábricas americanas só crescendo, exportando muito alimento, e cresceu muito, muito, muito mesmo. Não só o setor industrial, como o setor agrícola também. As pessoas precisavam de comer também. A primeira coisa que a pessoa precisa é de comer. Eu fui feito para comer, boca foi feita para comer. Então, com esse crescimento desenfreado dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, de 1918 até 1928, os Estados Unidos então estava bombando economicamente falando. Tá? Então, o estilo de vida americano era difundido pelo mundo inteiro como o mais promissor. Todo mundo tinha o objetivo de ter aquele estilo de vida americano, ok? Que era um carro, uma casa com uma cerquinha branca e muito eletrodoméstico, a mãe cuidando dos filhos em casa, e um rádio, e geladeira, e essas coisas novas que a revolução, a segunda revolução industrial, que também já tratou no nosso canal,
proporcionou para os americanos, tá? Então, nesse crescimento exponencial que eles estavam tendo ali de 1918 até 1928, a gente via um cenário com muitos empregos, preços baixos, elevada produção, tanto na agricultura quanto na indústria, e a expansão de crédito desenfreada e um incentivo ao consumismo geral. O American Way of Life, ele passa pelo consumismo, a padronização da vida social, todo mundo igualzinho, tá? E a crença nos valores democráticos e liberais, beleza? A ideia é que você tem uma vida feliz, onde há liberdade, e essa felicidade é alcançada através da conquista de bens materiais, tá? Que na realidade é uma válvula de escape. Eu tô suficientemente vencedora. Você tá com uma cara de vencedora, é incrível. Você tá com aquele olhar psicopata dos vencedores. O crescimento financeiro e industrial dos Estados Unidos levou ao surgimento de um outro tipo de indústria, tá? Não é a indústria de produzir carro, sapato, moto, geladeira, televisão, não. É a indústria que hoje em dia ainda cresce muito ainda, que é a indústria do entretenimento, tá? Também conhecida também como show business, negócios, tá? E o que vai acontecer? E tem várias coisas ali envolvidas nesse show business, artes performáticas, cinema, compositores, músicos e assim por diante. E também vai passar pelo surgimento com a ajuda da nova tecnologia, estão surgindo naquele período proporcionando novos tipos de entretenimento para a população, que é o caso da televisão, do cinema, do teatro e da música, do rádio. Isso tudo vai proporcionar muito setores para o crescimento dessa indústria lá do show business, quer dizer, da indústria do entretenimento, que hoje em dia a gente vai em várias partes também, como cinema, música e shows e videogames. Isso tudo foi crescendo devido à evolução da tecnologia, e também naquela época também foi devido a isso. A industrialização e o American Way of Life, o estilo de vida americano, meio que se retroalimentavam nesse estilo de economia liberal. Porque a fabricação em massa possibilitou o consumo em grande escala, tá? Não só consumo de mercadorias, mas consumo também de ideias, tá? Consumo de diversão. Vai surgir os bares, os cafés, as boates, o cinema, o rádio, e havia também muito crédito barato. Os americanos não aproveitaram para comprar bens, tá? Muitas vezes supérfluos. E, por exemplo, o automóvel virou um objeto de desejo. Todo americano, toda casa americana deveria ter o seu automóvel, tá? Era a idealização do Henry Ford, tá? A televisão passou a ser um produto indispensável para as famílias americanas, para as casas americanas, e com ela cresceu também a divulgação do determinado padrão de beleza, tá? A moda cresceu muito nesse período, e também, além desse padrão de beleza, também padrão de comportamentos e de vida, o American Way of Life, tá? Por isso os Estados Unidos começaram a vender essa ideia de felicidade pelo consumo, de onde comprar, desfrutar o tempo livre, quais atividades deveriam ser feitas. Isso é que era o eixo central da existência. Você tinha que estar encaixado em um determinado padrão para que você pudesse ser feliz. Veio a lei seca. Olha só que absurdo. Que absurdo! Que absurdo! Estavam crescendo as boates, a vida noturna nos Estados Unidos, e de repente no dia 16 de janeiro de 1919 foi ratificada a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, entrando em vigor um ano depois, 1920, tá? No mandato do presidente Woodrow Wilson, o mesmo que tentou fazer o 14 pontos de Wilson lá para tentar finalizar a Primeira Guerra Mundial. E o que vai acontecer? E devido a essa emenda lá,
foi proibido a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, em contramão dessa indústria da diversão, como a gente falou, tá? E essa lei só vai ser abolida no dia 5 de dezembro de 1933, já com outro presidente, já é o Franklin Delano Roosevelt, que já está na presidência ali. E o que essa lei seca causou nesse período aí, esses anos que ela ficou em voga? Ou seja, 13 anos, 11 meses e 24 dias, para ser mais preciso. O que ela causou? Na realidade, ela só agravou a crise econômica que os Estados Unidos estava passando, que teve seu auge ali no crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Porque com a proibição do fabrico, distribuição e a venda das bebidas alcoólicas, aumentou muito o contrabando e a produção ilegal dessas bebidas, tá? E aumentou muito a fortuna de mafiosos e várias gangues. O mais conhecido, já é famoso aí em vários filmes, séries e tudo mais ali, é o Al Capone, tá? E com a revogação dessa lei seca, o que aconteceu? Toma cachaça, caralho! Ajudou um pouco na recuperação econômica, por causa da contribuição dos impostos em cima dessas bebidas, que foram tarifadas de novo, então contribuiu para encher um pouco mais os cofres do Estado. O primeiro problema que surgiu foi que a Europa não ia continuar destruída para sempre. Então, quando ocorreram os primeiros sinais de recuperação econômicos da Europa, ela começou a parar de importar. Se você quer se restabelecer economicamente, você tem que vender mais do que comprar. Acertou, miserável. A Europa tentou recuar um pouco as suas importações, que eram principalmente dos Estados Unidos. Mas as fábricas, as indústrias e a agroindústria dos Estados Unidos não parou de crescer, mesmo com esse já sinalização de que a Europa não precisava mais de tantos produtos. Deu! E outro fator muito importante, as classes, vamos colocar C dos Estados Unidos e B, não conseguiam consumir os produtos. Por quê? Porque havia uma grande diferença da distribuição de renda. Então, a classe A ganhava muito dinheiro e a classe B e C não ganhava tanto. Então, eles não tinham como consumir os próprios produtos fabricados. Não consegue, né? Aí o problema. Não adianta muito você ganhar muito e o outro não tem nada. Você vai vender para quem? Ele vai comprar o que se ele não tem dinheiro? Esse é o grande entrave do capitalismo. Tá vendo que é bosta? Outra causa da crise de 29 também foi a ideologia econômica do momento, que era o liberalismo econômico, onde não se aceitava interferência nenhuma do Estado na economia, o que ocasionou um problema muito sério com a especulação na Bolsa de Valores. Os conceitos principais do liberalismo é a mão invisível, tá? Segundo o liberalismo, os liberais não deve haver nenhuma interferência com as leis econômicas naturais do Estado. Então, a única coisa que tem que dirigir o comércio é a mão invisível. E o que está por trás dessa mão invisível? É você, Satanás! Não, a mão invisível ela se dirige a lei da oferta e da procura, ou seja, quanto mais mercadorias se tem no mercado, mais barata ela fica. Por exemplo, na época do abacaxi, por exemplo, o abacaxi fica mais caro ou mais barato? Fica mais barato, porque tem muito abacaxi, tem muita oferta. E por exemplo, por que o diamante é caro? Por que o ouro é caro? É porque tem pouco, por exemplo, também. Então a gente pode usar isso também, exemplificando através de uma coisa simples também, que não é só porque depende da falta que a mercadoria faz. Por exemplo, quanto que você vai pagar em uma garrafinha d'água de 600 ml hoje em dia? Você vai num supermercado aí da sua cidade.
quanto que você paga? R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. E se você estiver no meio dessa área, quanto você pagaria numa garrafinha d'água? Então depende da necessidade, da quantidade do bem que você tem disponível. Então era uma das coisas que nortearia o comércio ali. E outra coisa também é a lei a competição entre as indústrias, entre os produtores e tudo mais lá. Por exemplo, a competição entre os produtores gerariam, segundo eles, os liberais, um preço mais barato para o consumidor e também levariam os produtos a terem uma qualidade maior. Assim eles pensavam, né? Por exemplo, vamos pegar os postos de gasolina, principalmente aqui da minha cidade aqui. A gasolina, vamos supor, aqui está mais ou menos uns R$4,40. Só que para o liberal, o que aconteceria? Os postos iam começar a competir entre eles, lá ver quem vende mais barato para poder vender mais e tal, e a gasolina ia ficar barato e os consumidores iam ter um produto bom e de um preço muito legal. Só que isso não acontece. A gente viu que vão surgir várias mecanismos de fuga desse controle, dessa mão invisível, dessa competição. Aí surgiram os cartéis, as pessoas combinam preço, vão surgir conglomerados industriais, uma empresa só detém um monte de outras empresas, vai comprando. Por exemplo, tem bancos que fazem isso muito, para poder deter o controle do mercado. Então a gente vai ver que, infelizmente, o liberalismo é uma furada, que até hoje em dia, por que os Estados Unidos tem tanta leis hoje em dia no mercado, nas indústrias, na contabilidade e tudo mais? Por causa justamente dessa crise de 29, que colocou eles de barbas de molho. Chama a polícia, chama a polícia. Essa situação de infelicidade que os americanos passaram a chamar a década de 1920 dos loucos anos 20, tá? Isso teve um fim no dia 24 de agosto de 1929, a chamada Quinta-feira Negra. É racismo. Só porque sou preto. Se eles colocarem esse nome, eu tenho que falar o que está nos livros, tá? O que aconteceu? Nesse dia aconteceu um movimento generalizado das ações que foram compradas. As pessoas, houve um boom, todo mundo quis vender. Água coca latão, Mary, pra gringa é mais caro, tem hack, check, Jack Chan. A ação que havia comprado para recuperar seu dinheiro, tá? Porque é como se você comprasse uma determinada roupa, ou sei lá, um carro, e depois você queria recuperar o dinheiro que você investiu nela. O que você tem que fazer? Você tem que vender aquele carro, aquela roupa, aquela geladeira, para tentar recuperar o dinheiro. Só que aí que vem o problema do capitalismo. Complicou. Tem a lei da oferta e da procura. Todas as pessoas, de repente, no único dia, começaram a querer vender suas ações. Quando tem muita oferta, o que acontece com o preço da mercadoria? Porque a ação é uma mercadoria. O que acontece? Ela cai, chegando algumas ações a passarem a não valer mais nada, absolutamente nada. Então houve muitas falências, tá? Pessoas comuns perderam suas economias, como eu falei, eles não guardavam, eles investiam. E a Bolsa de Valores tem esse problema, você ganha muito, mas você perde rapidamente também. Então, muitas pessoas perderam suas economias. Bancos também que investiam também nesses setores. Eu quero meu dinheiro! E a crise de 29 também representou um perigo para o capitalismo, tá? Para o liberalismo e tudo mais. Por quê? Porque ele viu que ele possuía falhas grotescas. E quais foram os únicos países que não foram afetados pela crise de 29? Porque ela se espalhou pelo mundo inteiro. Ela começa nos Estados Unidos, mas se espalha pelo mundo inteiro devido à globalização econômica, tá? Parcerias, a compra e venda, mercado internacional. Então, os únicos países que não foram afetados pela
pela crise de 29 foram a União Soviética e seus parceiros, ou países ainda com economias muito planificadas, muito fechadas, ou pequenos, tipo assim, sei lá, o Nepal, Butão, países de pequeno porte que consumiam e tinham uma economia mais retraída, mais fechada, tá? Então isso foi meio que uma vitória para os comunistas. É como se eles falassem, aí ó, se ferraram, eu falei, tá vendo aí? Entendeu? Então aquilo, vai crescer muito o movimento comunista em vários países. Tá, durante a década de 1930, 1920, e não só o comunismo vai crescer também, como o nazismo, o nazifascismo, tá? Vai haver uma luta entre essas duas ideologias, o comunismo e o nazifascismo, tá? Vamos colocar assim, a tarefa de salvar a economia do planeta Terra, tá? Então por isso a gente vai ver muita ascensão dos regimes comunistas, partidos comunistas em todo o mundo, inclusive no próprio Brasil vão ser fundados o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o Partido Comunista Brasileiro e tudo mais, e vai surgir o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália e tudo mais ali, tá? Cada um pregando conforme sua ideologia e tentando meio que dar respostas para a solução econômica do planeta. A few moments later. Então, meus amigos, eu decidi durante o processo de elaboração desse vídeo agora dividir em duas partes, porque eu vou falando, eu vou lembrando de outros detalhes, lembrando de mais informações, de coisas interessantes. Aí um negócio que eu acho que vai durar 10 minutos, 20 minutos, acaba durando quase uma hora. Então, como eu sou meio que perfeccionista, eu gosto do assunto, eu gosto que as pessoas tenham acesso à mesma quantidade de conhecimento que eu vou preferir dividir esse vídeo em duas partes. A gente vai fazer essa parte agora, a crise de 29 parte 1, e depois eu vou lançar outra parte, a parte 2, que é da conclusão, ok? Então se você chegou até aí, já deixa o nosso like, que é para fortalecer o canal, para me animar um bocado também, é bom, né? Dá um trabalho danado fazer isso aqui. E então, até a próxima vídeo da nossa crise de 29. Valeu, tamo junto.